Dizem que você só conhece alguém de verdade quando o vê no seu pior momento. Eu pensei que conhecia meu marido. 6 anos de casamento, um bebê a caminho, um futuro que havíamos construído juntos. Aí eu entrei no Hospital Geral do Condado às 2 da manhã e vi o casaco dele pendurado em uma cadeira, do lado de fora da sala de parto número 4. Meu marido estava lá dentro, segurando a mão de outra mulher, assistindo a dar à luz ao filho dele. Eu estava grávida de 7 meses. Ela estava tendo o bebê dele naquela noite. E eu percebi algo naquele momento, parada naquele corredor, iluminado por luzes fluorescentes. Minha vida inteira tinha sido uma mentira, mas o pior era que ele não tinha ideia de com quem tinha se casado. Ele pensava que eu era apenas uma funcionária de uma ONG, vivendo de salário em salário. Ele pensava que era o provedor, o grande homem, o detentor de todo o poder. Ele estava errado, incrivelmente errado. O que aconteceu em seguida? Digamos apenas que, 2 semanas depois, eu voltei àquele hospital. E quando eu saí, o mundo inteiro dele estava destruído. E o meu estava apenas começando. Esta é a história de como perdi tudo e ganhei a mim mesma. De como passei de esposa invisível a mulher imparável. E de como o maior erro da vida dele se tornou a melhor coisa que já me aconteceu. Fique conosco, porque esta história, ela fica muito boa. O casaco pendurado na cadeira era de Dylan. Grace reconheceria aquela lã cinza em qualquer lugar. Tinha sido ela quem comprara. Grace Winters estava parada na sala de espera da ala de maternidade do Hospital Geral do Condado, 2 às 15 da manhã. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, aquele som particular que os hospitais fazem, de antisséptico e medo misturados no ar. A mão dela foi para a barriga. 7 meses. O bebê chutou. Forte. Vivo. Lembrando-a de que não estava sozinha, mesmo quando se sentia completamente só. Dylan tinha ligado 3 horas antes. Emergência no trabalho, amor. Não me espere acordada. Te amo. O celular dele estava desligado desde então. Caía direto na caixa postal toda vez. Owen, o irmão mais velho de Dylan, tinha comentado algo no jantar na semana passada. Dylan parecia estressado com algo no hospital. Owen era contador, preciso com as palavras. Ele não dizia coisas por acaso. Então Grace dirigiu até ali. Hospital Geral do Condado, o mais próximo da casa alugada deles. O hospital que Dylan tinha sugerido para o plano de parto. Boa reputação, ele havia dito, perto de casa. Agora, ela entendia por que ele sabia tanto sobre o local. O casaco estava na cadeira do lado de fora da sala de parto e recuperação número 4. O carregador de celular de Dylan enrolado ao lado. Sua caneca de café favorita, aquela que dizia "melhor pai do mundo", que ela tinha comprado quando descobriram a gravidez, 4 meses atrás. Na época, ela ainda acreditava em coisas como melhores pais do mundo. Uma enfermeira empurrou a porta. Jovem. Cansada, a exaustão do turno da noite marcada no rosto. O pai pode voltar agora. O bebê está coroando. Grace sentiu os joelhos destravarem. Sentiu o chão inclinar. Sentiu tudo o que pensava saber deslizar para uma realidade diferente. Ela caminhou até a porta, sem pensar, apenas se movendo. O corpo sabia antes que o cérebro entendesse. Pela pequena janela, ela podia ver dentro do quarto. Dylan estava ao lado da cama, a mão dele segurando a de outra mulher, mais jovem, morena, gritando em meio a uma contração, rosto vermelho, cabelo colado na testa pelo suor. Dylan se inclinou, sussurrou algo no ouvido dela. A mulher assentiu. Apertou a mão dele. Do mesmo jeito que Grace havia praticado,
apertando a mão dele, na aula de parto, 6 semanas atrás. Você precisará de uma âncora, a instrutora tinha dito. Alguém para te firmar durante a dor. A mão de Grace foi para a barriga novamente. O bebê chutou mais forte, como se pressentisse algo errado. Ela fez o que sempre fazia em momentos de crise. Contou. 1 respiração. 2 respirações. 3 respirações. Travou os joelhos. Não caia. Não grite. Não aqui. Não na frente de estranhos. Não neste corredor de hospital, iluminado por fluorescentes que cheirava a água sanitária e promessas quebradas. A enfermeira anotou. Senhora, a senhora está bem? Precisa se sentar? Está pálida. Estou bem. A mentira tinha gosto de cobre na boca, como morder papel alumínio. Sala errada. Estou procurando outra pessoa. Tem certeza? Quando é a data prevista para o parto? 2 meses. Estou bem. De verdade. Grace se virou. Caminhou. Um pé na frente do outro. Passou pela estação das enfermeiras, onde 3 mulheres de jaleco digitavam em computadores. Passou pelo elevador com seu ding alegre. Passou pela loja de presentes que estava fechada e escura. Até a escadaria. 7 lances de escada, uma mão no corrimão de metal, uma mão na barriga. Os pés ecoavam no espaço de concreto. Cada passo, uma pequena decisão de continuar em movimento, continuar respirando, continuar existindo em um mundo que acabara de mudar fundamentalmente. O celular dela vibrou no bolso. Ela puxou. Dylan. Oi, amor. Emergência resolvida. Chego em casa em 1 hora. Te amo. Grace sentou-se nos degraus de concreto. O frio infiltrou-se no seu jeans de gestante, aquele que ela tinha comprado no nome de uma loja de departamento popular no Brasil, como C&A ou Renner, porque Dylan disse que precisavam economizar dinheiro para o bebê. O tipo que custava preço em reais e a fazia parecer desleixada. O tipo que ela usava porque pensava que ser uma boa esposa significava ser prática. Ela abriu as mensagens de texto com Dylan. Rolou a tela pelos últimos 6 meses. Cada mensagem de trabalhando até tarde. Cada desculpa de jantar com cliente. Cada reunião de equipe que se estendeu. Ela abriu o aplicativo do banco, conta conjunta. Aquela que eles tinham aberto juntos há 3 anos. Nossa, ele havia dito. Tudo compartilhado, sem segredos. Ela rolou as transações, vendo coisas que havia treinado a si mesma para não ver. Pequenos saques, sinta aqui. 100 azais ali, sempre em dinheiro. Para o almoço, ele havia dito quando ela perguntou uma vez. Mais fácil do que usar o cartão. Compras de suprimentos para bebês, não dela. Lojas diferentes. Nome de uma grande loja de bebê no Brasil, como Alô Bebê ou Rehap Baby, na Rua 8. Ela nunca tinha ido àquela loja. Outra loja, em nome de um bairro cidade distante de São Paulo, como Campinas ou Ribeirão Preto. Longe demais da casa deles. Datas diferentes. 15 de março, 2 de abril, 20 de maio. Endereço diferente para entrega. Nome de um condomínio ou bairro de classe média, média-baixa, como Residential Jardins, Unidade 3B. Grace sentiu algo rachar dentro do peito. Não quebrar. Rachar, como gelo em um lago congelado. Uma fissura que se espalharia e se espalharia até que toda a superfície cedesse. Ela abriu o aplicativo de fotos. A conta compartilhada na nuvem. As fotos de Dylan eram carregadas automaticamente. Ela nunca tinha olhado antes. Privacidade. Confiança. Que piada. Ela rolou para trás. 3 meses atrás. Uma foto de ultrassom. Preto e branco. Aquela imagem familiar. Perfil do bebê. É uma menina.
escrito no topo, data prevista para 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Que poético! Ele a havia salvado como rascunho de campanha de marketing. Grace começou a rir. Não conseguia parar. O som ecoou na escadaria. Áspero. Feio. O riso de uma mulher que acabara de perceber que estava jogando damas enquanto todos os outros jogavam xadrez. O celular dela vibrou novamente. Becca, sua melhor amiga. Grace, Owen acabou de me ligar. Disse que Dylan está estranho. Disse que você pode precisar de mim. Onde você está? Grace respondeu. Estou bem. Você não está bem. Posso ouvir na sua voz. Onde você está? Eu não sei. Mande sua localização. Estou indo. Estou no Hospital Geral do Condado. No hospital? Grace, o que aconteceu? O bebê está bem? O bebê está bem. Eu estou bem. Está tudo bem. Pare de dizer bem. Estou a caminho. Grace encerrou a chamada. Levantou-se. Desceu os lances restantes de escada. Passou pela saída da emergência. Para o estacionamento onde o carro dela esperava. Ela não foi para casa. Não podia. Não para aquela casa alugada com suas paredes bege e carpete barato. Não para aquela cama onde tinha dormido ao lado de um estranho por 6 anos. Ela dirigiu. Para lugar nenhum. Para todos os lugares. As mãos tremiam no volante. As ruas estavam vazias às 2h30 da manhã. Os postes de luz criavam poças de luz laranja no asfalto escuro. Placas de pare brilhavam em vermelho. O mundo continuava a existir, embora o dela tivesse acabado. Ela acabou na nome de uma lanchonete, padaria 24 horas popular no Brasil, como Pão na Chapa 24 ou Lanchonete do Mel, 24 horas. O lugar onde ela e Dylan tiveram o primeiro encontro 9 anos atrás. Ela tinha 23 anos, recém-saída da faculdade, trabalhando em uma ONG, idealista, acreditando que amor e bondade eram suficientes. Ele tinha 26 anos, executivo de marketing, charmoso, engraçado. Ele pediu torta de maçã. Minha favorita, ele disse. Minha mãe costumava fazer todo domingo. Eles conversaram por 4 horas, sobre sonhos, sobre futuros, sobre as vidas que queriam construir. Tudo mentiras. Ou talvez não mentiras. Talvez ele tivesse acreditado na época, antes que ela se tornasse entediante, antes que engravidasse, antes que se tornasse a esposa em vez da namorada. Grace entrou na lanchonete. O sino tocou no alto. Uma garçonete levantou os olhos de trás do balcão. Uma mulher mais velha, talvez 50 anos. Ela deu uma olhada no rosto de Grace e disse: Querida, você quer descafeinado ou café forte? Descafeinado, por favor. Pode deixar. Sente-se onde quiser. Grace escorregou para a cabine perto da janela. A mesma cabine daquele primeiro encontro. Vinil vermelho rachado e remendado com fita adesiva. Mesa de fórmica com marcas de cigarro de antes da proibição de fumar. Tudo exatamente igual a 9 anos atrás. Tudo, exceto ela. A garçonete trouxe o café. Precisa de mais alguma coisa? Uma torta, talvez? Temos a de maçã. Não, obrigada. Só o café. A garçonete assentiu. Deixou o bule na mesa. Aquele tipo de misericórdia entre mulheres. Reconhecimento sem perguntas. Grace puxou o laptop. A conta compartilhada na nuvem ainda aberta no telefone. Ela precisava ver mais. Precisava saber exatamente o quão cega ela tinha sido. Ela abriu o e-mail de Dylan. Senhas salvas no laptop dela. Eles compartilhavam tudo. Sem segredos. Parceiros. Equipe. Todas aquelas palavras que não significavam nada. Ela procurou por Tessa, a assistente dele. 26 anos. Começou há 2 anos. Centenas de e-mails. Ela abriu um de 6 meses atrás.
Não consigo parar de pensar na noite passada. Você é incrível. Eu nunca me senti assim antes. Ela não me entende como você entende. A mão de Grace foi para a boca. Ela ia vomitar. Engoliu em seco, respirou pelo nariz. Outro e-mail. 3 meses atrás. O ultrassom é lindo. Nossa filha. Não consigo acreditar que teremos um bebê. Eu sei que é complicado, mas eu te amo. Eu vou deixá-la. Depois que o bebê dela nascer, eu prometo. Grace fechou o laptop, olhou pela janela para o estacionamento vazio. Uma luz de rua piscou. Liga, desliga, liga, desliga. O telefone dela tocou. Becca. Estou no hospital. Você não está aqui. Onde você está? Lanchonete do Mel. Fique aí. Estou indo. 20 minutos depois, Becca escorregou para a cabine à sua frente. Cabelo em um coque bagunçado. Sem maquiagem. Calças de moletom. Claramente acabou de sair da cama. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão sobre a mesa e colocou sobre a de Grace. Elas ficaram assim por um tempo. A garçonete reabasteceu o café. Não fez perguntas. Finalmente, Grace falou. Há quanto tempo você sabia? O rosto de Becca mudou. Culpa, tristeza, resignação. Sabia o quê? Que eu estava sendo uma idiota. Grace, há quanto tempo, Becca? Becca puxou a mão de volta, olhou para a mesa. 6 meses. Owen os viu em uma consulta médica. Ele me contou. Eu disse a ele para te contar. Ele disse que não era o lugar dele. Eu estava tentando descobrir como dizer algo sem destruir tudo. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Todos sabiam. Não todos. Apenas Owen e eu. E só descobrimos por acidente. A mãe dele? Eu não sei. Talvez. Charlotte sabe tudo sobre Dylan. Sempre soube. Grace sentiu isso então. Não desgosto. Fúria. Pura. Limpa. Fúria. Ela tinha desistido de sua vida pela dele. Não contou a ninguém sobre o fundo fiduciário porque ele tinha tanto orgulho de prover. Trabalhou em um emprego modesto de ONG porque ele precisava se sentir o provedor. Morava no medíocre aluguel suburbano dele porque ele queria comprar a casa dos sonhos deles, algum dia. Ela se fez pequena por um homem que estava vivendo uma vida dupla inteira. Eu preciso ver minha mãe, disse Grace. Agora? São 3 da manhã. Agora. Evelyn Ashford morava na cobertura que possuía há 40 anos. Último andar do edifício, nome de um edifício chique em São Paulo, como Devereux ou Torre Ébano. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira. Grace tinha uma chave, mas nunca usava. Aparências importavam. Dylan pensava que a mãe de Grace era uma professora aposentada, vivendo em um condomínio modesto no subúrbio. Minha mãe vive com uma renda fixa, Grace tinha dito a ele anos atrás. Ela se vira, mas não sobra muito. Outra mentira. Uma de muitas. Grace entrou às 4 da manhã. O elevador abriu diretamente no apartamento. Metragem em metros quadrados. Arte moderna nas paredes. Peças que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Evelyn estava sentada na sala de estar, lendo, ainda vestida. Ela levantou os olhos quando Grace entrou. Não pareceu surpresa. Ele finalmente fez algo imperdoável, disse Evelyn. Não foi uma pergunta. Você sabia? Eu sou sua mãe. Eu sei de tudo. Evelyn pousou o livro. Sente-se. Grace sentou-se no sofá. Couro italiano, macio como manteiga. O tipo de móvel que Dylan jamais reconheceria como caro. Ele pensava que caro significava ostentoso. Não entendia que a verdadeira riqueza sussurrava em vez de gritar. A amante dele está em trabalho de parto. Hospital Geral do Condado. Agora mesmo. Evelyn não estremeceu. Não ofegou.
Não fez nada além de assentir lentamente. E eu estou de 7 meses. Eu estava vivendo naquele aluguel feio, dirigindo aquele sedã prático, trabalhando por reinar valor baixo por ano para fazê-lo se sentir grande, porque você o amava. Porque eu era uma tola. Evelyn levantou-se, caminhou até o bar, serviu-se 2 dedos de uísque. Single malt de 30 anos. Ofereceu a garrafa a Grace. Grace balançou a cabeça. Você não era uma tola, disse Evelyn. Você era jovem, apaixonada. Você queria ser normal. Eu entendi isso. Seu pai teria entendido. Ao mencionar o pai, Grace sentiu as lágrimas vindo. Ela as conteve. Ainda não. Não aqui. Ela não podia desmoronar ainda. Conte-me, disse Evelyn. Tudo. Então Grace contou. Começando pelo hospital. O casaco. A janela. Tessa gritando. A mão de Dylan segurando a dela. Os e-mails. O ultrassom. O apartamento em nome do bairro. 2 anos de mentiras. 2 anos em que ela foi muito estúpida, ou muito confiante, ou muito ocupada para notar. Evelyn ouviu. Não interrompeu. Apenas sorveu seu uísque e ouviu do jeito que sempre ouvira. Completamente. Totalmente. Sem julgamento. Quando Grace terminou, Evelyn pousou o copo. O que você quer fazer? Eu não sei. Sim, você sabe. Grace olhou para a mãe. 68 anos. Ainda bonita. Ainda perspicaz. Ainda dirigindo uma empresa da Fortune 500, embora tivesse se aposentado oficialmente há 5 anos. Evelyn Ashford não se aposentava. Ela apenas parou de ir ao escritório todos os dias. Eu quero minha vida de volta, disse Grace. Minha vida de verdade. Então pegue. Evelyn caminhou até o escritório dela. Voltou com uma pasta. Grossa. Documentos legais. Extratos bancários. Papelada do fundo fiduciário. Ela a colocou na mesa de centro. Abriu. 200 milhões de dólares, disse Evelyn simplesmente. Mais ou menos alguns milhões, dependendo do mercado. Seu pai deixou em confiança até você completar 30 anos ou se casar. Você legalmente tem acesso a ele há 3 anos. Grace encarou os números. Tantos zeros. Ela tinha esquecido. Genuinamente esquecido. Ou talvez ela quisesse esquecer. Ser Grace, a funcionária da ONG, era mais fácil do que ser Grace, a herdeira. Mais simples. Mais autêntico de alguma forma. Que piada. Por que você não me lembrou? Perguntou Grace. Você queria ser normal. Eu respeitei isso. Você precisava descobrir quem você era sem o dinheiro. Eu entendi. Seu pai fez a mesma coisa. Trabalhou na construção civil por 5 anos antes de tocar em sua herança. Disse que precisava saber que conseguiria por conta própria. E então ele construiu nome de uma grande indústria brasileira, como Indústrias Ashford. E então ele construiu a Indústrias Ashford. Evelyn sorriu. Pequeno. Triste. Mas, querida, o normal é superestimado. E Dylan Winters é um parasita. Grace começou a rir. Aquela mesma histeria da escadaria do hospital. Ela estava sentada no sofá italiano importado da mãe. Grávida de 7 meses. Cabelo bagunçado. Ainda vestindo jeans de gestante do nome da loja de departamento e o moletom universitário de Dylan que ela usava para dormir. Rindo até chorar. Até não ter certeza de qual era o quê. O celular dela vibrou. Dylan. Ela puxou. 15 mensagens de texto na última hora. Onde você está? Estou preocupado. Isso não é típico de você. Por favor, volte para casa. Precisamos conversar. Eu te amo. Grace, sério, onde você está? Sua mãe está preocupada também. Só me diga que você está segura. Vou chamar a polícia se não tiver notícias suas. Por favor, amor, estou assustado. Me ligue. Eu te amo muito.
Por favor, volte para casa. Grace digitou. Estou na casa da minha mãe. Estamos tomando um chá. Chego em casa amanhã. Dylan respondeu imediatamente. Na casa da sua mãe? No condomínio? Precisa que eu te busque? Não, estou bem. Durma um pouco. Ok, te amo. Desculpe por ontem à noite. O trabalho estava louco. Grace desligou o celular, colocou-o virado para baixo na mesa de centro. Eu preciso de um advogado, disse ela. Você já tem um. Mitchell está pronto para esta ligação há 9 anos. Você o colocou para vigiar Dylan. Eu o coloquei para vigiar tudo. Você é minha filha, minha única filha. Você pensou que eu deixaria você se casar com alguém sem saber exatamente quem ele era? E você me deixou casar com ele de qualquer forma. Você estava apaixonada. Você não teria me escutado. E honestamente, ele parecia inofensivo o suficiente. Medíocre. Vaidoso, mas inofensivo. Eu pensei que talvez ele fosse amadurecer, se tornar melhor. Homens às vezes amadurecem. Evelyn pegou seu uísque novamente. Eu estava errada. Ele não amadureceu. Ele apenas ficou melhor em esconder. Grace olhou para a mãe. Realmente olhou. Evelyn Ashford não cometia erros com frequência. E admitia menos ainda. O que nós fazemos? Perguntou Grace. Nós? Evelyn sorriu. Um sorriso de verdade desta vez. O tipo que significava que alguém estava prestes a se arrepender de algo. Ah, querida, nós o destruímos. Eu não posso pagar. Grace, olhe para esses papéis, olhe de verdade. Grace olhou. 200 milhões de dólares, o dinheiro dela, o legado do pai, seu direito de nascença que ela havia esquecido enquanto vivia com valor baixo por ano e comprava em liquidações. E eu preciso desaparecer por um tempo, disse Grace. Você pode fazer isso? O sorriso de Evelyn se alargou. Querida, eu posso fazer qualquer coisa. Grace não foi para casa. Não podia. Ainda não. Não para aquela casa alugada com as mentiras de Dylan encharcando cada superfície. Evelyn fez uma ligação. 5 da manhã, alguém atendeu no primeiro toque. Era isso que acontecia quando você era Evelyn Ashford. As pessoas atendiam. Eu preciso de uma suíte, a suíte presidencial, sob minha conta, em dinheiro, sem rastros. Sim, agora. Obrigada. Ela desligou, virou-se para Grace. O nome de um hotel de luxo em São Paulo, como Fasano ou Palácio Tangará, suíte presidencial, está pronto. Vá. Durma. Tome banho. Deixe-me fazer algumas ligações. Mitchell a encontrará às 10. Eu deveria ir para casa, enfrentá-lo, acabar logo com isso. Não, você deve descansar, reunir suas forças, tomar decisões a partir de uma posição de poder, não de exaustão. Confie em mim nisso. Grace queria argumentar, queria dizer que estava bem, mas ela não estava bem. Ela estava grávida de 7 meses. Estava acordada há 24 horas. Acabara de descobrir que sua vida inteira era uma mentira. Ela não estava bem. Becca a levou para o nome do hotel. O recepcionista noturno não piscou ao ver 2 mulheres fazendo check-in às 5h30 da manhã. Uma grávida, a outra de calça de moletom. Este era o nome do hotel. Eles já tinham visto de tudo. Conta da Sra. Ashford, disse o atendente. Suíte presidencial, 402º andar. O café da manhã pode ser enviado a qualquer hora. É só ligar. Há mais alguma coisa que a senhora precise? Não, obrigada. A suíte era maior do que a casa alugada. Sala de estar, sala de jantar, 2 quartos, 2 banheiros e meio. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade enquanto ela acordava. Grace ficou na janela, observando o nascer do sol, laranja e rosa se espalhando pelo céu, lindo e terrível. O mundo continuava girando, mesmo quando o seu parava. Becca veio por trás, colocou a mão no ombro dela. Você deveria dormir. Não consigo. Tente.
Grace foi para o quarto, deitou-se na cama. King size, lençóis de algodão egípcio, travesseiros de plumas. O tipo de cama em que ela dormia antes de fingir ser pobre. Ela fechou os olhos, esperando ver o rosto de Dylan. O grito de Tessa. O quarto do hospital. Em vez disso, viu seu pai, James Ashford, morto há 12 anos, ataque cardíaco aos 56 anos. Cedo demais. Repentino demais. Injusto demais. Seja corajosa, Grace, ele disse uma vez. Ser corajosa não significa não ter medo. Significa ter medo e fazer mesmo assim. Ela tinha 16 anos, prestes a se apresentar em um recital de piano, apavorada. Ela tocou perfeitamente. Grace abriu os olhos, encarou o teto. O bebê chutou, forte, vivo, lembrando-a de por que ela não podia desmoronar ainda. Ela tinha alguém dependendo dela agora. Alguém que precisava que ela fosse corajosa. O celular dela vibrou. Ela ligou novamente. Erro. Dylan. Onde você está de verdade? Grace, eu disse que estou na casa da minha mãe. Dylan. Eu liguei para ela. Ela não atendeu porque Evelyn Ashford não atendia ligações de Dylan Winters, especialmente não às 6 da manhã. Grace, ela provavelmente está dormindo. É cedo. Dylan, quando você volta para casa? Grace, mais tarde hoje. Ok, sinto sua falta. Te amo. Grace desligou o celular novamente, jogou-o no sofá. Não quebrou. Que pena. Ela deve ter adormecido, pois Becca estava sacudindo seu ombro. Grace, são 9h30. Mitchell está aqui. Grace sentou-se desorientada. O bebê chutou. Ela colocou a mão na barriga. Certo, ainda grávida, ainda casada, ainda vivendo um pesadelo. Ela foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou para si mesma no espelho, olheiras, cabelo bagunçado, ainda vestindo o moletom de Dylan. Ela o tirou, jogou-o no lixo, vestiu um dos roupões do nome do hotel. Quando saiu, Mitchell Hayes estava sentado na sala de estar. 45 anos, cabelo grisalho, terno impecável. Ele era o advogado da família Ashford desde que Grace estava no ensino médio. Cuidava de tudo, do patrimônio, dos fundos, do trabalho legal da empresa. Ele se levantou quando ela entrou. Grace, Mitchell, sua mãe me atualizou. Eu sinto muito. Não sinta muito. Me ajude. É por isso que estou aqui. Ele puxou sua própria pasta, mais grossa que a de Evelyn. Conte-me tudo. Então Grace contou a ele, novamente, o hospital, os textos, os e-mails, o apartamento, as transferências de dinheiro, tudo. Mitchell anotou, digitou no laptop, não reagiu, apenas coletou informações como advogados fazem. Tessa Hartley, ele disse depois que ela terminou. 26. Sua assistente por 2 anos. Mora no residencial. Nome do bairro, Unidade 3B. O nome de Dylan não está no contrato de aluguel, mas aposto minha licença que ele está pagando por ele. Como você já sabe disso? Eu o estava vigiando. Sua mãe me pediu para monitorá-lo. Disse que você precisaria de munição eventualmente. Ela estava certa. Ele puxou sua própria pasta. Registros bancários. Não apenas a conta conjunta. Outra conta apenas no nome de Dylan, financiada por pequenas transferências da conta conjunta. Ele estava te roubando, disse Mitchell categoricamente, para financiar a vida dupla dele. Grace olhou os extratos. $200 aqui, $500 ali. Ao longo de 2 anos, somava valor alto, transferidos para sua conta pessoal, depois transferidos para o residential, nome do bairro, para aluguel, para lojas de bebês, para nome de uma joalheria de luxo brasileira, como A.J. Stern ou Vivara, para um presente de pós-parto. Ela tinha ganhado uma pulseira, nome de uma marca mais modesta no aniversário de casamento, preço baixo.
O que mais? Perguntou Grace. Mitchell hesitou. O que mais, Mitchell? Ele a pediu em casamento 6 meses atrás. Disse a ela que vocês estavam separados, que o divórcio seria finalizado após o nascimento do bebê. Ele não queria estressá-la durante a gravidez. Muito atencioso da parte dele. O quarto do hotel inclinou. Grace sentou-se pesadamente no sofá. Respirou. Contou. 1, 2, 3. O bebê chutou. Forte. Como se dissesse, preste atenção, fique aqui, não se afaste para dentro da sua cabeça. Eu estou bem, disse Grace, para si mesma, para o bebê, para Mitchell e Becca, que pareciam prontos para chamar um médico. A parte mais difícil é saber que eu vi os sinais, disse Grace baixinho. Eu só não queria acreditar. Ela se levantou, caminhou até a janela. Clarence indo andar. A cidade se estendia abaixo. Carros minúsculos. Pessoas minúsculas. Problemas minúsculos. Tudo parece menor daqui de cima. Ela colocou a mão no vidro. Frio, real, sólido. Ela ainda estava aqui, ainda de pé, ainda respirando. O bebê chutou novamente. Forte, vivo. As duas ainda estavam vivas. Ela tinha lido em algum lugar que a gravidez era o corpo de uma mulher decidindo que a vida de outra pessoa era mais importante que a dela. Literalmente rearranjando órgãos, compartilhando sangue, criando ossos, pele e pulmões do zero. Ela havia feito isso com Dylan também, tornando o ego dele mais importante do que sua verdade, rearranjando toda a sua vida para acomodá-lo. Nunca mais. Grace se virou para Mitchell. Eu quero tudo. Cada mensagem, cada recibo, cada mentira. Quero que o acordo pré-nupcial seja revisado. Quero que os bens sejam protegidos. E quero saber exatamente a que tenho direito neste casamento de piada. Mitchell sorriu. Não foi um sorriso gentil. O acordo pré-nupcial é um presente. Ele insistiu nele. Disse que não queria que sua família pensasse que ele estava atrás de dinheiro. Insistiu que tudo o que fosse ganho durante o casamento permanecesse separado. Mas você não ganhou nada. O salário da ONG é exatamente isso, e o fundo fiduciário é anterior ao casamento. Protegido. Intocável. Ele não leva nada. 0. Nem 1 centavo. Grace sentiu isso então. A mudança de vítima para jogadora. Ela estava tão ocupada jogando pequeno que esqueceu que segurava todas as cartas. Todas elas. E a casa, aquela que ele está sempre falando em comprar. O valor que você estava economizando para a entrada. Sim, esse é o seu dinheiro do seu salário, conta conjunta, mas contribuído exclusivamente por você. Ele gastou o salário dele com Tessa. Mitchell folheou papéis. Na verdade, ele gastou mais do que o salário dele. Ele tem valor alto em reais, em dívidas de cartão de crédito que você não sabe. 3 cartões de crédito estourados, todos apenas no nome dele. Adivinhe o que ele comprou com eles? Conte-me. Móveis para o apartamento do residencial. Nome do bairro. Um berço, uma cômoda. Uma poltrona de amamentação. Roupas de gestante para Tessa. Vitaminas pré-natais. Contas hospitalares. O colar de diamantes da joalheria, $2.000, postado no Instagram. Tessa usando-o. Legenda. Ele sempre sabe exatamente o que eu preciso. Grace começou a rir novamente, aquela mesma amargura. Então eu estava financiando minha própria humilhação, essencialmente. Então vamos dar a ele o que ele quer. Deixe-o pensar que ele venceu, por enquanto. Mitchell fechou sua pasta. Qual é o plano? Grace olhou pela janela novamente. A cidade abaixo, a cidade dela. Seu pai havia construído metade dela. A Indústrias Ashford possuía mais imóveis no centro da cidade do que qualquer outra empresa, incluindo o edifício onde a firma de marketing de Dylan alugava escritórios. Como ela pôde ter esquecido isso?
Como ela pôde ter se permitido esquecer quem ela era? Eu vou desaparecer, disse Grace. Por uma semana, talvez 2. Tempo suficiente para ele ficar à vontade. Tempo suficiente para ele cometer erros. E então eu voltarei. Como eu mesma, meu verdadeiro eu. Não a versão que criei para ele. Grace voltou para casa às 9 da manhã. O carro de Dylan estava na garagem, exatamente onde ela o tinha deixado 12 horas atrás, antes de sua vida inteira implodir. Ela o encontrou na cozinha, fazendo café da manhã. Panquecas, a favorita dela. A linguagem de desculpa dele. Comida, cuidado, performance doméstica. Oi, ele disse quando ela entrou. Virou-se, sorriu. O mesmo sorriso que a tinha feito se apaixonar 9 anos atrás. Juvenil, charmoso, dentes brancos perfeitos, covinha na bochecha esquerda. Vazio. Como ela nunca havia notado o quão vazio era aquele sorriso. Eu estava preocupado, ele continuou. Você está bem? Sua mãe está bem? Bem, apenas precisava de um tempo de mãe e filha. Ele atravessou a sala, abraçou-a. Ela ficou parada, não retribuiu o abraço, não sentiu nada, como abraçar um estranho. O perfume dele estava diferente. Quando isso mudou? Sinto muito por ontem à noite, disse Dylan. Recuou, olhou nos olhos dela. Rosto de marido preocupado, perfeito. Ele havia praticado isso, deve ter praticado. A emergência de trabalho foi intensa. A conta, nome de um cliente grande, é um desastre. Eu não queria te acordar com os detalhes. Grace se afastou, foi para a mesa, sentou-se, observou-o servir suco de laranja, colocar panquecas no prato, adicionar manteiga, calda. Tudo exatamente como ela gostava. Em qual hospital você estava? Ela perguntou. Casual, apenas puxando conversa. Ele congelou por apenas 1 segundo, microexpressão. Depois se recuperou. Hospital? Owen mencionou que você estava estressada com algo no hospital. Pensei que talvez a emergência fosse médica. Ah, não. Quero dizer, sim. Um dos associados juniores, apendicite. Tive que cobrir o trabalho dele. Coitado. Ele está bem, no entanto. A cirurgia correu bem. Em qual hospital? Hospital Geral do Condado. É perto, bom hospital, boa reputação. Eu ouvi dizer. Ele colocou o prato na frente dela, sentou-se do outro lado, observou-a dar uma mordida. Panquecas com gosto de papelão, de traição, de 6 anos de mentiras. Está bom? Ele perguntou. Perfeito, obrigada. O celular dela vibrou. Mensagem de Evelyn. Mitchell está com tudo pronto. Quando você estiver pronta para apertar o gatilho. Dylan olhou para o celular. Sua mãe? Sim, apenas checando. Ela tem ligado muito ultimamente. Tem? Parece que sim. Está tudo bem lá? Ela parecia estranha quando liguei esta manhã. Ela provavelmente estava dormindo. Você ligou às 6. Eu estava preocupado com você. Grace olhou para ele. Realmente olhou. Viu o que tinha sido muito cega para ver antes. A culpa mal escondida por trás da preocupação. O cálculo em cada palavra. O jeito que o celular dele estava virado para baixo no balcão. Sempre virado para baixo agora. Quando isso começou, ela sentiu isso crescendo dentro dela. A fúria, a necessidade de gritar, de jogar as panquecas no rosto dele, de mostrar a ele a pasta de Mitchell, cada recibo, cada mensagem, cada mentira documentada em preto e branco. Mas ainda não. Mitchell estava certo, estratégico, calculado, a partir de uma posição de poder. Está tudo bem, disse Grace. Levantou-se e beijou a bochecha dele. Preciso descansar. O bebê chutou a noite toda. Eu mal dormi. Claro, eu limpo. Você vai descansar. Grace foi para o quarto deles. Paredes bege, móveis baratos da loja de móveis popular no Brasil.
as roupas dele ocupando 3/4 do armário, o vestido de noiva dela empurrado para trás, os troféus universitários dele na cômoda, as conquistas dela em caixas na garagem, porque não temos espaço. Ela sentou-se na cama, totalmente vestida, sapatos calçados. Não conseguia se obrigar a deitar. Não conseguia se obrigar a relaxar naquele espaço que cheirava ao perfume dele e à estupidez dela. Aquele quarto, aquela casa, aquela vida. Tudo uma mentira. Ela ficou ali por 30 minutos apenas respirando, apenas se firmando, apenas esperando que seu corpo parasse de tremer. Becca mandou uma mensagem. Você está bem? Grace. Não, mas vou ficar. Becca. Precisa de algo? Grace. Uma vida nova? Sim. Becca. Considere feito. Qual é o plano? Grace olhou ao redor do quarto, viu-o claramente pela primeira vez. A prisão que ela havia construído para si mesma, a jaula que ela havia decorado e chamado de lar. Ela digitou: eu vou desaparecer, e quando eu voltar, voltarei como eu mesma. Naquela noite, Dylan veio para a cama às 11. Beijou a testa dela. Te amo. Te amo também. A mentira estava ficando mais fácil, como um músculo que ela estava exercitando. Prática para mentiras maiores que viriam. Ele adormeceu em minutos. O sono de alguém com nada a esconder, ou de alguém que ficou muito bom em esconder coisas. Grace ficou acordada, encarou o teto, fez listas em sua cabeça. Tudo o que ela precisava fazer. Tudo o que ela precisava se tornar. Às 2 da manhã, ela se levantou, foi para a cozinha, abriu o laptop, começou a pesquisar retiros de bem-estar pré-natal. Encontrou um nas montanhas, a 2 horas de distância. Programa de 1 semana. Sem telefones. Recomendado por médicos para redução de estresse durante gravidez de risco. Perfeito. Ela ligou para Evelyn. 3 da manhã. A mãe atendeu no primeiro toque. O que você precisa? Um retiro de bem-estar pré-natal. Montanhas. 1 semana. Você pode providenciar isso? Considere feito. Quando? Esta sexta. Preciso montar tudo. Torná-lo crível. Eu terei algo até de manhã. Durma um pouco, querida. Não consigo dormir. Então descanse. Há uma diferença. Grace voltou para a cama. Dylan roncava suavemente ao lado dela. Ela olhou para ele, este homem com quem ela se casou, este estranho em sua cama. Quem ele era? Quem ele sempre foi? Ela o conheceu de verdade ou se apaixonou por uma performance, um personagem que ele interpretava? Namorado charmoso, marido devotado, futuro pai animado. Todos papéis, todos falsos. Na manhã seguinte, Grace casualmente mencionou o retiro no café da manhã. Nome de uma médica conhecida recomendou este retiro de bem-estar para gestações de risco, redução de estresse. Estou pensando em ir. Dylan levantou os olhos do café. Um retiro? Por quanto tempo? 1 semana. 1 semana? Grace, isso é muito tempo. E se algo acontecer? Fica a apenas 2 horas de distância e a doutora, nome da médica, estará em contato. Ela acha que é uma boa ideia. Minha pressão arterial tem estado alta. Eu não sabia que sua pressão estava alta. Eu não queria te preocupar. Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegou a dela. Gesto de marido preocupado perfeito. Claro que você deve ir, se a médica acha que é o melhor. Quando? Nesta sexta. Minha mãe e a Becca também vão. Tipo viagem de garotas. Ela observou o rosto dele, viu o alívio. Rapidamente escondido, mas estava lá. 1 semana sem ela. 1 semana com Tessa e o bebê novo. Parece ótimo, ele disse. Realmente ótimo. Você merece relaxar um tempo com sua mãe e a Becca. Tem certeza? Absolutamente. Sentirei sua falta, é claro.
Mas sua saúde vem em primeiro lugar. A saúde do bebê. Grace apertou a mão dele. Você é o melhor. Eu tento. Ele sorriu, aquele sorriso vazio. Quer ajuda para fazer as malas? Não, eu cuido disso. Você tem trabalho. Ok, mas ligue, talvez todos os dias. Vou ficar preocupado. Eu prometo. Naquela tarde ela fez as malas. Uma mala. Deixou metade de suas roupas no armário. Não precisaria delas. Sexta-feira de manhã chegou. Evelyn a buscou em seu carro. Não o Mercedes. O nome de um carro popular, como Honda ou Toyota. Aquele que ela guardava para quando precisava ser Evelyn, a professora aposentada, em vez de Evelyn, a CEO. Dylan abraçou Grace em despedida. Me ligue quando chegar lá. Fique segura. Eu te amo. Eu te amo também. Outra mentira. Mas desta vez não doeu. Desta vez parecia uma armadura. Elas dirigiram por 2 horas. Não para as montanhas. Para o aeroporto particular no lado leste da cidade. Mitchell as encontrou lá. Mais papéis. Esta é a parte fácil, ele disse. Assine aqui, e aqui, e aqui. Isso transfere todos os bens de volta para o seu nome exclusivo. Isso abre novas contas que ele não pode tocar. Isso me autoriza a lidar com tudo enquanto você estiver fora. Grace assinou. Sua assinatura parecia diferente, mais forte, mais decisiva. A assinatura de alguém que parou de fingir. E a conta conjunta? Perguntou Grace. Você quer esvaziá-la ou deixar algo? Deixe o suficiente para as despesas regulares dele. Pegue o resto, coloque em um lugar seguro. Quanto é suficiente? $2.000. É o que ele costuma gastar com aluguel e contas. Deixe-o pagar as próprias contas pela primeira vez. Ele vai notar. Deixe-o notar. Deixe-o entrar em pânico. Deixe-o se perguntar. Mitchell sorriu. Você vai ficar bem, Grace. Eu sei. Elas embarcaram no avião. O avião de Evelyn. Um nome de um jato particular. Dylan pensava que Evelyn vivia de aposentadoria de professora em um condomínio modesto. Grace sentou-se no assento de couro. Observou o chão se afastar. Lá em cima, ela podia respirar. A cidade ficou menor. Seus problemas ficaram mais claros. Tudo parecia diferente da altitude. Ela pediu água com gás, colocou os pés para cima, deixou a equipe da mãe cuidar dela. Este era o seu direito de nascença. Esta liberdade, esta paz. Ela havia desistido dela por um homem que nunca a mereceu. Nunca mais. Elas pousaram em nome de uma cidade montanhosa, turística, no sul do Brasil, como Campos do Jordão ou Gramado, 3 horas depois. Terminal particular. Sem filas. Sem segurança. Sem espera. Evelyn possuía um complexo aqui. 6 quartos. Vista para a montanha. Funcionários que entendiam de discrição. O tipo de lugar onde bilionários iam se esconder. Becca já estava lá. E Owen, o irmão de Dylan. Aquele que tinha visto, que tinha sabido, que se sentia culpado. Eu deveria ter te contado, disse Owen no momento em que Grace entrou. Eu sinto muito pra caramba. Grace olhou para ele. 48 anos, mais velho que Dylan, mais responsável, mais honesto, muito leal ao irmão caçula. Você está me contando agora, ela disse. Eles se sentaram perto da lareira. Madeira de verdade. Chamas de verdade. Grace em cachemir em vez de liquidação de loja de departamento. Bebendo chá de porcelana em vez de canecas lascadas. Sendo ela mesma em vez da esposa diminuída de Dylan. Owen contou tudo. O caso começou 2 anos atrás. Festa de Natal do escritório. Champanhe demais. Proximidade demais. Tessa era nova, jovem, impressionada pelo título de Dylan.
sua confiança, suas mentiras. Depois se tornou regular. Quartos de hotel no horário de almoço. Noites no escritório que não eram sobre trabalho. Viagens de negócios onde Tessa ia junto como sua assistente. Depois ficou sério. Sentimentos reais. Ou o que quer que Dylan fosse capaz de sentir por alguém além de si mesmo. Então, Tessa engravidou. Dylan entrou em pânico. Contou a Owen. Fez Owen prometer não contar. É complicado, Dylan havia dito. Eu amo a Grace, mas a Tessa precisa de mim. O bebê precisa de mim. Eu estou preso. Ele disse que ia terminar, continuou Owen. Disse que te amava, que Tessa foi um erro. Então ela decidiu ficar com o bebê. Aí ele continuou a vê-la. Aí ele a pediu em casamento. Disse a ela que vocês estavam separados, que ele iria embora depois que o seu bebê nascesse. Ele contou a ela sobre mim? Sim, mas ele disse que vocês dois tinham um entendimento, ficando juntos pelas aparências, pelo bebê, que o casamento havia acabado, mas a papelada teria que esperar. Grace sentiu isso então. O fundo do poço, o fundo absoluto. Ele não apenas traiu, ele a apagou. Fez dela um ponto na trama na história dele com outra pessoa, a esposa amarga, o obstáculo, a mulher que estava no caminho do amor verdadeiro. Ela estava invisível no próprio casamento. Eu tenho outra coisa, disse Owen baixinho. Ele puxou o telefone, gravação de áudio da semana passada, Dylan e Tessa falando sobre ela. Eu estava no apartamento dele ajudando a instalar um berço. Eles não sabiam que meu celular estava gravando. Não, alertou Evelyn. Grace não precisa ouvir. Eu preciso ouvir, interrompeu Grace. Tudo, tudo. Chega de me proteger da verdade. Owen olhou para Evelyn. Ela assentiu. Ele reproduziu a gravação. A voz de Dylan saiu pelo alto-falante do telefone. Clara, inconfundível. Ela está tão carente ultimamente. Quer que eu volte para casa todas as noites, falando sobre o quarto do bebê constantemente. Que cor pintar? Que tipo de berço comprar? Eu não consigo respirar. A voz de Tessa, mais jovem, mais suave. Apenas mais alguns meses, então poderemos ser uma família de verdade. Dylan, eu sei, eu só me sinto preso. Com ela, tudo é sobre o bebê, a gravidez, os sintomas dela. Ela está exausta o tempo todo, não há mais paixão. Com você, nós realmente nos conectamos. Conversamos sobre coisas que importam. Tessa, você a ama. Longa pausa. Grace contou os segundos. 6, 7. Dylan, eu não sei mais. Acho que eu amo a ideia dela, a vida que deveríamos ter tido. Mas estar com ela de fato é exaustivo. Ela é exaustiva. Sempre precisa de reafirmação. Sempre preocupada com algo. É como viver com a ansiedade personificada. Tessa, você merece coisa melhor. Dylan, eu mereço você. Eu mereço nossa filha. Eu mereço ser feliz. A gravação terminou. Grace ficou sentada. Não conseguia se mover. Não conseguia respirar. Aquela mesma sensação de congelamento da escadaria do hospital. Mas diferente desta vez. Mais fria, mais dura, mais focada. Ela não estava congelada por fraqueza. Ela estava congelada por conter poder, por segurar a explosão que queria rasgar seu peito e destruir tudo em seu caminho. Ela era uma arma carregada, travada, mirada, pronta. Quando Tessa terá alta do hospital? Perguntou Grace. Sua voz soou calma. Uniforme, completamente desconectada da fúria queimando dentro dela. Owen verificou o celular. Amanhã. Dylan tirou o dia de folga do trabalho. Disse ao chefe que é para você. Consulta pré-natal.
Grace sorriu. Ah, não. Não foi um sorriso gentil. Perfeito. Eu estarei lá. Grace, Evelyn começou. Não, não me diga para ter cuidado. Não me diga para pensar bem. Eu fui cuidadosa a vida toda. Eu pensei bem em tudo. Olhe onde isso me levou. Ela se levantou. Caminhou até a janela. As montanhas se estendiam diante dela. Picos nevados. Florestas de pinheiros. Céu infinito. Bonito. Intocável. Permanente. Como sua fúria. Eu vou voltar amanhã, disse Grace. Sozinha. Eu preciso fazer isso eu mesma. Qual é o plano? Perguntou Mitchell. Eu vou àquele hospital. Eu vou entrar naquele quarto. E eu vou me apresentar a Tessa. Apropriadamente. Como a esposa que ela não sabia que existia. A esposa de verdade, não a separada, que vive na fantasia de Dylan. E então? Perguntou Becca. E então eu vou dizer a eles dois quem eu realmente sou. Mostrar a eles o que Dylan jogou fora. Observar o rosto dele quando ele perceber que ele não é o grande homem. Ele não é o provedor. Ele não é o detentor do poder. Isso é cruel, disse Owen baixinho. Ele me apagou, me tornou invisível. Disse a ela que eu era exaustiva. Disse a ela que eu era carente. Disse a ela que eu era o obstáculo para a felicidade dele. Grace se virou da janela. Eu vou mostrar a ele exatamente como é a exaustão de verdade.